Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Antes da gente começar a explorar as ferramentas de inteligência artificial, é importante que a gente alinhe aqui alguns conceitos básicos. Afinal de contas, para utilizar qualquer tecnologia de forma consciente, a gente precisa primeiro entender, como que a gente vai ali trabalhar nessa ferramenta do jeito que ela realmente é. Entender o que está por trás dessa construção. Vamos lá? Vamos começar aqui falando sobre tecnologia. Quando você ouve a palavra tecnologia, o que vem aí na sua mente? Muitas pessoas, elas pensam imediatamente num computador, no aplicativo, celular, tablet, até robô, um equipamento mais sofisticado. Mas na verdade, tecnologia é muito mais que isso. E ela não é algo tão complexo. Não é algo ali que passa uma corrente elétrica. A palavra tecnologia, ela tem uma origem no grego, que é a partir da combinação dos termos tecni e logos, que pode ser compreendido como estudo das técnicas. Isso significa que a tecnologia é qualquer aplicação organizada do conhecimento para resolver um problema ali, ou atender uma necessidade específica. Então, quando o professor utiliza um quadro, um livro didático, um mapa, um projetor, uma calculadora, até mesmo post-its ou folhas de papel, giz, qualquer coisa que ele use para facilitar a aprendizagem, ele na verdade está usando tecnologia. Ele está usando uma técnica. A diferença é que algumas tecnologias são analógicas e outras são digitais. E nesse curso a gente vai focar nas digitais, que aí sim entra no universo do software, da internet, enfim, dos dados, da computação, da inteligência artificial como um todo. Mas tem um ponto importante que a gente precisa discutir. Muitas pessoas têm medo da tecnologia, ou até medo da inteligência artificial. Algumas até acreditam que ela vai substituir os professores. Outras pensam aí que ela vai transformar os estudantes em estudantes mais preguiçosos. E há também quem diga que ela vai acabar com a criatividade ou até com a nossa capacidade de pensar. Mas será que esses medos realmente fazem sentido? Olha, gente, grande parte dessas preocupações nasceram de histórias que nós ouvimos ao longo da vida. Filmes, séries, livros que frequentemente ali relatavam como as máquinas iriam dominar os seres humanos, que iriam dominar o mundo. Só que a realidade costuma ser bem diferente da ficção. Até porque ao longo da história, praticamente toda inovação tecnológica foi recebida com desconfiança. Quando surgiram as calculadoras, muitos acreditavam que os estudantes iam deixar de aprender matemática. Quando surgiu a internet, disseram que os livros iam desaparecer. Quando os computadores chegaram, até pensaram que ia ser o fim das salas de aula. E nada disso aconteceu. As tecnologias não eliminaram a educação, elas transformaram a educação. E é exatamente isso que está acontecendo agora com a inteligência artificial. Ela não existe para substituir professores, Ela existe para potencializar os professores. Vamos pensar nela como um assistente extremamente rápido, que ali pode ser capaz de ajudar desde a organização das informações, a criação dos materiais, na elaboração das atividades e até na personalização do ensino. Comentei sobre isso na aula passada. Só que a decisão pedagógica continua sempre sendo humana. O olhar crítico continua sendo humano. A empatia continua sendo humana. A relação professor e o aluno continua sendo humana. A inteligência artificial pode até ali ajudar a produzir uma atividade em segundos, mas só o professor é capaz de compreender as necessidades dos seus estudantes, Só o professor consegue perceber o aprendizado, as emoções, as dificuldades que os alunos estão tendo e os contextos que estão influenciando. Eu até penso que a pergunta não deveria ser se a IA vai substituir os professores, e sim, como os professores podem utilizar a IA para se tornarem ainda melhores. E a história mostra que aqueles que aprenderam novas tecnologias, geralmente ampliaram suas possibilidades profissionais. O que aconteceu com a calculadora? Não eliminou os matemáticos. Os computadores também, Não eliminou os professores. Todos eles passaram a usar. Nós criamos novas oportunidades, novas metodologias, novas formas de ensinar. A IA segue essa lógica. E tem um outro questionamento também muito comum, que é o que eu comentei, se a IA vai deixar as pessoas mais preguiçosas ou menos inteligentes. Olha, gente, minha experiência pessoal aponta justamente o contrário. Desde que eu comecei a estudar a IA, as aplicações da IA na educação, nas áreas, enfim, que eu acabo aí tendo minhas aplicações, eu nunca precisei aprender tanto, nunca estudei tanto na minha vida. Todos os dias surgem novas ferramentas, surgem novas pesquisas, novos recursos e uma gama infinita de possibilidades. A IA não eliminou a necessidade de aprender,
ela, muito pelo contrário, aumentou a importância da aprendizagem contínua. Não dá para ficar sem aprender mais. E aí vem quem sabe fazer boas perguntas, analisar informações, tomar decisões críticas, vai continuar sendo indispensável. Esse é o papel do ser humano. E a IA pode ampliar essa nossa capacidade. Imagina, você ter acesso instantâneo a explicações, exemplos, traduções, resumos, planos, materiais complementares. Ela não substituiu o conhecimento, ela acelerou o acesso ao conhecimento. E nessas duas coisas tem uma diferença enorme. Nós também ouvimos frequentemente, né, que a tecnologia está desumanizando as relações. Mas será que isso é verdade? Porque eu vejo que quando ela é utilizada corretamente, ela pode aproximar as pessoas. Ela permite a colaboração entre pessoas de diferentes partes do mundo. Ela facilita a inclusão de estudantes com deficiência. Ela amplia o acesso à educação, tira as barreiras geográficas, conecta cada vez mais pessoas, comunidades, compartilha o conhecimento em escala global. Então, o problema nunca foi a tecnologia. O problema sempre foi a forma com que ela é usada. E é por isso que mais importante do que aprender ferramentas é desenvolver o que eu chamo de inteligência digital. Não só eu chamo, né? Isso, na verdade, tem uma teoria básica por trás disso, que significa utilizar a tecnologia de forma ética, crítica, responsável, consciente. Significa, né, compreender os benefícios da tecnologia, seus limites, os seus riscos, é saber verificar informações, respeitar direitos autorais, proteger dados das pessoas, utilizar recursos de forma alinhada aos valores educacionais. E com isso a educação entra numa nova fase. Da mesma forma que a internet transformou o acesso à informação, né, a inteligência artificial está transformando o acesso ou transformando a produção e o uso do conhecimento. Essa transformação ela já acontece em universidades, escolas, centros de pesquisa, organizações do mundo inteiro. Todo mundo está explorando novas formas de utilizar a inteligência artificial para melhorar os seus processos. Então aqui também, reformulando a pergunta, não é se a inteligência artificial fará parte da educação, é como ela fará parte da educação. É exatamente isso que a gente também vai discutir nesse curso. Eu vou trazer para vocês, né, nos próximos módulos, ferramentas, estratégias, aplicações práticas para economizar seu tempo, para aumentar sua produtividade, enfim, para criar experiências, né, de aprendizagem mais significativa e transformar aí a vida até dos seus alunos. Mas sempre com um princípio fundamental, que está incluído na inteligência digital. A tecnologia deve servir as pessoas, e nunca o contrário. A inteligência artificial é uma ferramenta. Você é o educador. A tecnologia pode ampliar as possibilidades, mas a transformação só acontece, né, através de você, através do ser humano. Então aqui falando algumas coisas que você precisa fazer nesse curso, não é só assistir os vídeos, tá? Dá uma olhada nos textos, nos materiais que eu compartilho, em toda a informação disponibilizada para você. Tudo isso faz parte dos quizzes, das avaliações e da nossa evolução, tá? Então vamos também compartilhar, mostrar as experiências positivas, mostrar também, obviamente, as negativas, para que a gente possa, em conjunto, buscar formas de um ajudar o outro para resolver os problemas, né? E fazer a gente refletir, né, em tudo isso que a gente vai conversar. Compartilhe aí suas opiniões, suas dúvidas, suas experiências nos espaços de interação do curso. É assim que funciona e eu te vejo na próxima aula.